Graças a paz, irmãos. Fico feliz pelo carinho. Essa é a igreja da minha família, né? Pastor Romildo e Renata são os pastores dos meus sogros. Eu ganhei um carinho ainda mais por ele, porque assim ele pastoreou a minha sogra e eu fiquei livre, graças a Deus. Não, irmãos, eu amo a minha sogra. É por isso que tenho tanto carinho por ela e faço essas piadas em público, né? Mas é porque nós temos um carinho grande por eles. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho um carinho por essa igreja, a igreja da minha família, né? E isso me dá muita alegria e muita felicidade. A minha esposa me acompanha. Nós, hoje, já estamos em Foz do Iguaçu há 5 anos. A Foz do Iguaçu conhecida como a cidade das cataratas, das aves. Eu trouxe uma ave junto comigo também. Os irmãos devem ter percebido, né? É uma arara ambulante. Você vai ouvir o som dela durante a mensagem, certamente. Ela vai manifestar os seus sonhos, mas nós estamos muito felizes, irmãos, por estarmos aqui com vocês. Como disse o pastor Romildo, estamos no trabalho de plantação de igreja. A plantação tem 2 anos e graças a Deus, Deus tem nos abençoado ricamente naquele lugar. Então, queria estender a gratidão pelo convite, presbítero Eric, o conselho da igreja, e rogar a Deus que Deus possa abençoar a sua vida hoje aqui, através dessa palavra, né? Que o Senhor possa encher os nossos corações com o gozo da salvação e que nós tenhamos respostas para perguntas que ainda nem fizemos, né? Aquelas que somente o Senhor pode falar aos nossos corações e aquelas também que vez ou outra fazemos diante do Senhor. Que a palavra de Deus ilumine nosso entendimento nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos. Obrigado, Senhor, por vermos aqui essa família da fé, nossos irmãos, Senhor, que se reúnem nessa manhã para juntos estudarem as Tuas sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por vermos famílias, crianças se reunindo no início da semana, como disse, Senhor, a Tua serva, nessa escola que é tão especial para o crescimento da Tua igreja, para a maturidade da Tua igreja, para o ensino da Tua igreja, para a correção da Tua igreja. Abençoa as nossas vidas nessa manhã, Senhor, edifica-nos, ó Pai, para que sejamos regozijados na plena certeza de que Tu és conosco, de que Tua promessa é real, de que a Tua palavra não volta atrás, de que podemos deitar a cabeça sobre os nossos travesseiros, ainda que angustiados com os dias da semana, com o trabalho, com a família, com as preocupações, mas tendo a certeza, Senhor, que todas essas não podem nos roubar, Senhor, tanto a garantia como a alegria de que um dia não precisaremos mais nos preocupar com nada mais disso, de que um dia, Senhor, nossa lágrima será enxuta dos nossos olhos, de que um dia, Senhor, não precisaremos mais interceder e orar, Senhor, pelo sofrimento, pelas guerras, pelas dores, porque nesse dia, Senhor, todas as coisas serão restauradas, e assim junto com o Senhor ceiaremos aquilo que fazemos uma vez por mês, Senhor, em volta da mesa. Teremos com o Senhor plenamente, Senhor, num maravilhoso banquete, do qual, Senhor, não serão os alimentos, aquilo que de fato será mais gostoso e importante, mas a Tua presença conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por podermos sermos peregrinos com essa certeza, Senhor, que nos faz caminhar a caminho da nossa Canaã, Senhor. Abençoa as nossas vidas essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de, junto com vocês hoje de manhã, eu sei que a gente fala sobre isso todo mês da Reforma Protestante, mas se tem um assunto que não devemos deixar esgotar de nosso entendimento, de nosso coração, é o Evangelho de Cristo. E você percebe que todo domingo o Evangelho é anunciado e é pregado, e é dito, e é proclamado, e parece aos nossos ouvidos que, ainda que não seja novidade, mas tem um impacto como se o fosse. Assim é as Escrituras Sagradas. O mês da Reforma Protestante,
nós separamos esse mês, muitas igrejas separam esse mês para relembrar, para anunciar, para ensinar, para reafirmar, para dar ênfase àquilo que durante todo o mês se faz. No mês da Reforma Protestante, nós não fazemos aquilo que nós não fazemos durante todos os meses. Em outubro, nós somente damos ênfase naquilo que todo ano se faz, se ensina, se prega e se instrui nas Escrituras Sagradas na Igreja de Cristo. Assim, eu fiquei com essa responsabilidade nessa manhã de fazer isso com os irmãos. O texto que nós vamos usar é o texto de Lucas. Eu queria convidar você a fazer isso. Abra Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo de 13 até o versículo de número 35. Esse é o texto dos discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, de 13 a 25. Esse é o texto famoso dos discípulos que estão a caminho de Emaús. Você sabe que Emaús é uma cidade, né? Você sabe que Emaús, os discípulos de Emaús, você sabe que o Emaús não é uma pessoa, e esses discípulos não são discípulos de Emaús, o mestre. Emaús é uma cidade, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Então, para isso, eu queria relembrar os irmãos esse texto. Eu vou ler esse texto, passando por ele, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, mas acompanhem comigo na sua Bíblia a leitura dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, distante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, o qual afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos ler comigo o verso 32 e diante? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
Esse é o texto que conta os primeiros dias ali após a ressurreição de Jesus Cristo. Durante todo o texto os irmãos acompanharam, mas eu queria, a gente não pode deixar de fazer isso, e eu sei que muitos outros vão fazer isso, né? Se não já o fizeram, vão fazer isso, dar esse panorama histórico do movimento que a nossa reforma protestante levantou e hasteou como um retorno às Escrituras. Irmãos, Jesus morre no ano 33 de nossa época assim contada. Passa 3 anos só com seus discípulos, caminhando e ensinando, após a inauguração do seu ministério terreno, ou após a autenticação do seu ministério terreno, naquele momento no Rio Jordão, quando João Batista está diante dele e vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 anos. Passa-se esse tempo do primeiro século até o século IV. Entre o primeiro século, anos 70, 80, 60, a igreja de Jesus Cristo cresce sem parar. Os israelitas, os judeus, até então lidam com esse crescimento de maneira inconveniente. Os romanos, de maneira a desprezar. Só que, diferente de qualquer crescimento, de qualquer instituição, organização, a igreja de Cristo não é nada parecido com essas coisas que eu acabei de falar. Porque se trata de vida. Se trata de um evangelho que transforma a sociedade, transforma famílias. E isso não se torna imperceptível. Logo, esse crescimento começa a impactar as relações familiares, começa a impactar os judeus e, por consequência, os romanos, que na época estava subjugando Israel. Era assim que os antigos impérios funcionavam. Invadiam nações, tomavam para si e subjugavam por impostos. Eles continuavam a ter as suas vidas, mas pagavam altos impostos. E assim Roma era dona, né, dos israelitas, dos judeus. Assim, o cristianismo cresce nesse primeiro século ali, até que começa a incomodar, como disse, porque o evangelho começa a causar transformações. Uma vez que você conhece a Cristo, isso não passa imperceptível. As pessoas têm que conviver com você, com a sua transformação, e isso vai impactar sobre a vida delas, de uma forma positiva ou de maneira negativa. Ou elas serão transformadas, tais quanto pelo evangelho, ou elas passarão a se incomodar pela transformação que o evangelho causa em sua vida. Assim os cristãos começam a ser perseguidos até o século IV. Foram quase 280, 290 anos de perseguição ferrenha. Os israelitas, os judeus, os romanos, usando toda a sua força, todo o seu império, perseguindo cristãos, derramando muito sangue no decorrer dos séculos. As arenas, as praças, os anais da história contam como os cristãos eram tanto perseguidos como mortos e perdiam as suas vidas em arenas públicas, no meio de praças públicas, sendo acusados injustamente diante de tribunais injustos, ilícitos. E os cristãos passam quase 3 séculos sofrendo ferreamente as duras penas do Império Romano, tentando e tendo por objetivo aniquilar todos os cristãos daquela região. Durante muito tempo, esse foi o principal alvo do Império Romano. Há uma carta encontrada entre um dos generais romanos, entre um dos generais, um dos prefeitos, assim por dizer, ao imperador, querendo autorização para dar a pena de morte apenas por aqueles que fossem denominados cristãos. Já imaginou isso? Pedindo autorização ao imperador para que aqueles que fossem acusados de cristãos pudessem já ser colocados sobre eles a pena máxima, a pena de morte. Essa era a realidade dos primeiros 3 séculos da igreja cristã. Mas isso lá no século IV, Constantino resolve descriminalizar o cristianismo. E descriminaliza o cristianismo dentro do Império Romano. Ou seja, ser cristão já não era mais ilegal, nem contra a lei social.
nem contra o império. Alguns anos depois, Teodósio I, ano de 392 depois de Cristo, já que o cristianismo já estava descriminalizado, Teodósio I resolve não somente fazer isso, mas oficializar o cristianismo como religião oficial do império. A religião legal do Império Romano, dali em diante, seria o cristianismo. E se foi bom ou foi ruim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não estou ouvindo. Sim ou não? Foi bom ou foi ruim? Ah, são espertos, não caem mais nessa não, né? Você treinou bem a igreja, né, meu amigo? Os irmãos não caem mais nessa não, né? Sim ou não? Olha aí, ó. Esse é um falso paradigma, né? Esse é um falso paradigma. Você só dá duas possibilidades, mas na verdade, dentre elas não está a verdadeira. Bom e ruim. Por que não os dois, né? Se a gente analisar o contexto geral, foi muito pior do que verdadeiramente bom, né? Obviamente ninguém gosta de ser perseguido, a gente ora pelas perseguições, ora pelo sofrimento. Ali para as dores do corpo, mas ali traz danos terríveis à igreja cristã. Teodósio tentou fazer o trabalho do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Convencer pecadores, né? O Império Romano achou que poderia fazer o trabalho que só o Espírito Santo pode fazer. Convencer pecadores do seu estado de miséria e da sua necessidade de um Salvador. Daquele dia em diante, todos os romanos eram, por força de lei, cristãos. Logo, isso não pode dar certo, né? A igreja, em um lado, deixa de se reunir em catacumbas e agora passa a se reunir em palácios, com todo o privilégio e com todas as providências. Por outro lado, você ajunta na igreja todos os bodes do império para adorar junto com as ovelhas de Cristo. Logo, isso não vai dar certo. O que é que acontece? Só para você ter um panorama da história, no ano 375, veja, 392, veja, 375 já havia sido instituído o culto aos santos. No ano 431, Maria passa a receber a adoração dentro do cristianismo. 431 depois de Cristo. No ano 531, entra dentro do corpo das doutrinas cristãs uma doutrina avessa às escrituras sagradas, chamada doutrina do purgatório. No ano 783 é instituída a adoração de imagens e relíquias dentro da igreja cristã. Para piorar tudo, no ano 1229 é proibido a leitura das Sagradas Escrituras. Já imaginou isso? Somente o clero tinha direito às Sagradas Escrituras. Foram todas recolhidas aos monastérios. Somente o clero, os sacerdotes podiam ter acesso às Sagradas Escrituras. Esse é o resultado quando os imperadores acham que pode fazer o trabalho do Espírito Santo de Deus, de convencer pecadores da necessidade de um Salvador. Esse é o panorama. Martinho Lutero, aquele que é tão falado durante o mês da Reforma Protestante, quando ele estava com 20 anos de idade, ele tem um dos seus relatos, veja, Martinho Lutero, com 20 anos de idade, ou seja, eu estou aqui no século XVI, entre o ano 1500 a 1600, Martinho Lutero, com 20 anos de idade, ele ainda não havia visto uma Bíblia. Ele tem um relato escrito, dizendo que ele achava que, diz o relato assim, eu achava que não existia evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Com 20 anos de idade, Martinho Lutero encontra uma Bíblia Sagrada. Para você entender mais ou menos como funcionava o contexto da época. As pessoas não tinham acesso às Escrituras Sagradas e ficavam à mercê da igreja romana e seus ensinos contrários. Explode então, irmãos, a reforma protestante no século XVI, a história nós conhecemos. Um dos grandes precursores, aqueles que vieram antes de Martinho Lutero,
John Hus, Giovanni Savonarola, homens, veja, você pastor, mas só no século XVI as pessoas, os cristãos de verdade reclamavam isso, não é possível que, veja, desde o século IV até o século XVI, ninguém falava nada, que os ensinos estavam errados, que as coisas estavam saindo do caminho, ninguém dizia nada, dizia, irmãos, muitos diziam, a questão é que eles eram silenciados pela morte, pela igreja. Quando alguém se levantava para dizer, isso aqui não é bíblico, a igreja resolvia imediatamente aquele pequeno impasse, tirando-lhe a vida. E todos aqueles que se levantaram tiveram suas vidas tiradas, tomadas, foram perseguidos, assassinados. Mas em 1517, Martinho Lutero também se levanta para dizer que está errado. Só que não acontece com Martinho Lutero o que aconteceu com outros. E agora vai a pergunta, por quê? Por que com Martinho Lutero não teve o fim que todos os outros nos séculos anteriores, veja, muitos, se levantavam para dizer, a igreja abandonou as escrituras, a igreja não está mais ensinando as escrituras, porque todos os outros que se levantaram foram perseguidos e mortos. E por que Martinho Lutero foi perseguido, mas não foi morto? A igreja não conseguiu silenciar. O Big que a irmã prometeu na semana passada para o pastor, vai ser para esse que acertar agora, vai. O pastor vai perder o Big da semana que vem, viu? Vai perder o Big. Quem acertar, vamos lá. Por que não aconteceu com Martinho Lutero o que aconteceu com todos os outros? Porque ele era o quê? Porque ele era um monge. Rapaz, aconteceu com sacerdotes também. Seria uma boa resposta, mas ainda não é a resposta. Por que com Lutero não aconteceu o que aconteceu com todos os outros? Tinha pessoas protegendo por eles por trás. Está certo, mas ainda não está certo totalmente. Você vai ganhar metade do Big, porque ele escreveu as teses. Rapaz, você perdeu um terço. 75% está dele agora. Vai ficar só com um terço do Big. Está mais certo ainda, mas ainda está faltando os 25%. Pelas escrituras. Ele teve acesso às escrituras. Os outros também tiveram. Não quer dizer que está errado. Mas está faltando os 25% para dizer assim, com Lutero explodiu a reforma protestante, mas com os outros, não. Pela uma tecnologia que na época Martinho Lutero pôde fazer uso, que todos os outros não puderam. Foi o WhatsApp, foi ou não foi? Foi o Facebook, foi ou não foi? Foi o Orkut, não foi o Orkut. Olha a turma nova tirando onda com os antigos aí, ó. O Orkut da época de Lutero, tá vendo? Teve uma tecnologia que Martinho Lutero se validou dela. Quem lembra, quem sabe qual é? Foi a imprensa. Olha, em 1416, um homem chamado Gutenberg inventou uma tecnologia revolucionária da época. Naquela época, para você produzir conteúdo, você só usava por copistas. Sabe o que era copistas? Se você escrevesse um negócio, meu amigo, eu preciso de 10 cópias, tá bom, senta aí. Olha, na mão, pensa quanto tempo levava esse trabalho. Pensa quanto tempo levava. Se você produzisse um calhamaço de 500 páginas, precisa de 5 cópias. Você vai na cópia ali, né? Me dá aí, 100 cópias. Você mandava um trabalho desse, você passava um ano. Precisava de 50 pessoas para produzir 100 cópias. Imaginou? Era assim que se produzia as coisas. Se você queria mais de um exemplar de algum conteúdo, olha, tinha que ser reescrito tudo de novo. Martinho Lutero aproveitou-se de uma tecnologia da época. Só que a gente sabe que foi Deus, né? Deus movendo todo aquele cenário na época para que aqueles que se levantavam não pudessem mais ser impedidos pela igreja romana. Martinho Lutero escreve as 95 teses, cola na porta do castelo de Wittenberg. Essa era a divulgação da época. Na época não tinha WhatsApp. Se você quisia publicar alguma coisa, você publicava nos mercados da cidade ou onde as pessoas transitavam com maior fluxo, ou seja, nas portas das igrejas, nas praças. Martinho Lutero foi lá, escreveu
95 teses, dizendo aquilo que a igreja havia abandonado, publica, né? Se fosse ele tinha lançado no WhatsApp, né? No Instagram ele foi lá, botou na porta da igreja, as pessoas começaram a passar, viram aquilo, começaram a ler, disseram, oxi, olha isso aqui, fulano, vem cá, Zezinha, vem cá, João, vem cá, Maria, vem ver isso aqui, olha só, o que esse monge está dizendo, faz sentido, não faz? Vem cá, isso não pode ficar aqui. Arrancaram da porta do castelo, mandaram produzir cópias, a imprensa já estava funcionando, ou seja, uma placa de chumbo prensada com letras de chumbo, e assim você prensava um documento numa folha em branco, e aquilo era produzido, reproduzido, logo toda a Europa teve acesso. E aí a igreja não podia mais calar. Martinho Lutero se levantava, quando a igreja chegava para Martinho Lutero, já tinha 15 sabendo, 30 sabendo, 100 sabendo. Deus estava movendo aquela situação para que a igreja romana não mais calasse as verdades que precisavam ser anunciadas. A primeira geração dos reformadores causa esse impacto na grande Europa, no continente velho. A segunda geração resume esse movimento nos solas que nós conhecemos, né? O que é que eles reivindicavam? Sola Escritura, ou seja, a igreja precisa voltar à Escritura. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Maria não é mediadora, é uma serva do Senhor, santa, fiel, mas não é mediadora entre Deus e os homens. Somente Cristo é digno de ser adorado e exaltado. Somente a graça é o meio pelo qual Deus elege os seus. E isso é mediante a fé, somente a fé, ou seja, não por obras, para que todas as coisas sejam feitas para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Esses são os 5. O resumo de todo esse movimento. O texto que nós lemos de Lucas fala um pouco sobre a importância do sola Escritura. E hoje, irmãos, eu queria falar sobre os efeitos do sola Escritura na nossa vida. Eu queria falar não sobre o sola Escritura necessariamente, essencialmente, mas eu queria falar sobre os efeitos que esse sola Escritura trazem sobre a vida da igreja. O que é isso que durante todos os séculos foi reafirmado, dito, a igreja vive pela Escritura, somente a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. Quais são os efeitos que isso produz numa comunidade de fé? Quais são os efeitos que isso produz na vida individual cristã, na minha, na sua família? Eu sei que historicamente a gente já conhece, como eu já fiz aqui o panorama, já falei um pouco sobre o movimento, mas agora eu quero ir direto ao assunto. Por quê? Aquilo que Martinho Lutero reafirmou, aquilo que todos os outros se levantavam para dizer, porque todos esses disseram o que disseram, por Deus sendo levantados, e isso foi tão importante para a vida da igreja, é tão importante hoje porque impacta a sua vida e a minha vida. E aí eu quero separar aqui. O texto que eu li é um texto longo, então eu não vou passar por todo esse texto. Eu vou trazer algumas partes desse texto para a gente reafirmar aquilo que nós já sabemos, certo? Esse é o meu objetivo nessa manhã com vocês. Quais são então os efeitos que o sola Escritura deve gerar na vida da igreja, na vida do cristão, na vida da família, daqueles que temem ao Senhor? Porque essas informações históricas de tanto tempo atrás têm a ver comigo hoje aqui no Curado 4, na minha família. Tem a ver comigo que moro no Curado 2, no Curado 3, no Curado 1, no Curado 5. Tem quantos, irmãos? 7, né? No 6, no 7. Por quê? Porque Martinho Lutero, só vai até 6, é? Sei não, 5, tá bom, vai até o 5. Porque isso tem a ver com a minha família aqui no Curado 5. Saber desses caras lá atrás, Lutero. Por quê? Por que saber? O que é que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Vamos ver isso então? Primeiro efeito que o sola Escritura, que a vida do cristão deve ser regida e fundamentada somente na Escritura, não é na vida do pastor Romildo, não é na vida da Renata, não é na vida dos presbíteros. Vocês sabiam disso, né? É isso, não é na minha vida, não é na vida de ninguém. Nós somos apenas servos de Cristo. Mas qual é a única regra de fé e prática da vida da igreja? É somente as Escrituras. E faz todo sentido, viu? Faz todo sentido dizer isso, porque veja,
qualquer um que se levantar para ensinar algo fora das Escrituras, não importa a autoridade que ele tenha, nem a função que ele exerça na igreja, não é verdade, pastor? Ele pode exercer a função na igreja que ele for, ele pode ser o pastor da igreja, ele pode ser presbítero da igreja, pode ser o diácono da igreja, pode ser o fundador da igreja. Se ele levantasse para ensinar alguma coisa que não é Escritura, a igreja não somente, veja, você não pode nem ser educado, viu? Você não pode nem ser gentil, você deve se levantar imediatamente. Exatamente, porque veja, que ensinamento tão profundo é esse? Somente a Escritura deve reger uma igreja. Que efeito é esse que causa na nossa vida? Primeiro efeito, tem os olhos desembaçados. Esse é um efeito que as Escrituras causam naqueles que entendem esse princípio, que amam a Deus. Quando a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, nossos olhos, ou seja, a nossa compreensão, ela é desimpedida. É por isso que você fica tentando, você já deve ter acontecido com você. Sabe aquele parente que você ama tanto? E que você parece que fica que nem um papagaio de louro, sabe louro que fica falando aquela mesma coisa sempre? Você fala, e parece que ele ouve, mas não entende nada. Quem tem aqui? Quem tem? Não tem. Eu tenho um monte, viu? Sabe que você fala, ora, fala, ele ouve. Ele até balança a cabeça dizendo que entende, que nem louro, né? Assim, é verdade, né? É verdade, eu tenho fé em Deus, eu creio, mas não entende nada, tipo assim. No dia seguinte é como se você não tivesse falado nada para ele, não é verdade? Ele diz que crê, ele diz até que crê, ele diz que entende, crê. Você fala que nem um papagaio para ele, ele balança a cabeça dizendo que sim, mas no dia seguinte não entendeu nada. Mas ele volta, mas tu entendeu? Entendi mesmo. Nessas pessoas, o só da Escritura não causou o efeito que causa na minha e na sua vida. Veja o texto, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús, distante de Jerusalém. Veja, distante de Jerusalém. Vá para o verso 15. Eles iam conversando, vá para o verso 15. Jesus se aproximou dele. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Veja, Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não sabiam não sabiam nada do que estava acontecendo. Deus não permitiu que eles reconhecessem Jesus ressurreto. Veja, eles estão caminhando para Emaús. Jesus já havia ressuscitado fazia pouco tempo. Aquele era o 3º dia após a morte de Cristo. Jesus havia ressuscitado há pouco tempo atrás. E Cristo aparece para aqueles 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. E eles não reconheceram Jesus Cristo. Algumas explicações para isso aqui são dadas, de que a tristeza, o verso 17 nos ajuda a entender por que eles não reconheceram Jesus Cristo. Veja, final do verso 17. E eles pararam entristecidos. Há algumas possibilidades aqui. A tristeza do coração daqueles homens era tão grande que eles não conseguiram reconhecer o seu mestre. Não é a primeira vez que isso acontece. Já havia acontecido outras vezes isso. Lá em João capítulo 21, Pedro tinha dito aos discípulos que ia pescar. E os discípulos disseram, eu vou com você também, Pedro. E diz o texto lá, que quando eles saíram, entraram no barco, naquela noite nada apanharam. Mas ao claroar da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Veja, aconteceu também com Maria, viu? Com Maria também havia acontecido, um capítulo antes. Maria conversa com Jesus, achando que está conversando com um jardineiro. Assim, onde você colocou o corpo do meu mestre? E aí Jesus, mulher, por que tu procuras entre os mortos? Jesus falando, e ela achando que estava falando com um jardineiro. Veja, acontece com os 2 discípulos. Eles estão com Jesus, Jesus começa a caminhar com eles para Emaús, e eles não reconheceram Cristo. Verso 17, pararam entristecidos. Agora pula para o verso 25. Uma outra possibilidade pelo qual eles também não reconheceram Cristo. Lá para o verso 25. Diz assim, então lhes disse Jesus, ó nécios, tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Os discípulos pareciam ter esquecido tudo que o Senhor havia ensinado para eles 3 anos. Uma outra possibilidade não era somente a tristeza do coração, mas também a incredulidade do coração daqueles discípulos. Aqueles 2 discípulos pareciam incrédulos com os acontecimentos que haviam se dado em Jerusalém. Que acontecimento? O que o texto diz? O que é que estava acontecendo?
Irmãos, qual era o assunto de Jerusalém naqueles dias? Jesus de Nazaré morreu. Aquele que fazia milagres, sinais, prodígios. Roma, junto com as autoridades judaicas, os sacerdotes, mataram ele na cruz do Calvário. Esse era o assunto do WhatsApp, do Instagram, do Facebook da época. Só se falava disso. Aqueles homens estavam incrédulos, porque veja, os judeus, os discípulos, Jesus passou 3 anos para ensinar um negócio para aquelas ovelhas difíceis de entender. Que o reino dele não era físico, se manifestava fisicamente, mas não era físico. Tinha impactos na sociedade fisicamente, mas não era físico, era um reino espiritual. Por quê? Porque os judeus queriam que Cristo fizesse um montim contra Roma, juntasse o grupo dos discípulos, chamasse mais uns 50, mais uns 100, assim, ó, vamos invadir o império, vamos tomar o império, e Israel agora. Jesus disse, não, pode tirar o cavalinho da chuva, eu não vim pregar isso, esse não é o reino, isso não é evangelho, isso é revolução não tem nada a ver com o evangelho. Os discípulos passaram muito tempo para tentar entender isso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, eles ainda estavam com essas expectativas. Poxa, Israel poderia ser de novo a principal potência do mundo. Se Jesus vivesse mais alguns dias, a gente ia poder tomar Israel de Roma de novo para a gente. Jesus morre na cruz do Calvário, os discípulos estão entristecidos e incrédulos com os acontecimentos que haviam se dado. Qual a aplicação, irmãos? Agora vai a pergunta. Qual é o efeito que o Sola Escritura tem em nossas vidas? Deixe-me dizer, quais são as lentes que eu e você utilizamos para ler as nossas vidas e as nossas famílias? Esses 2 discípulos estavam usando as lentes da tristeza e da incredulidade. Quais são as lentes que você tem usado? Já parou para pensar? Como é que se você estivesse vivendo nesse tempo, como você reagiria à morte de Jesus Cristo no Calvário? Já imaginou? Pense você nesses dias. Como é que você estaria reagindo? Quais seriam as lentes que você estaria usando? Estariam entristecidos, cabisbaixos pelo canto? Estariam incrédulos com os acontecimentos? Dizendo, mas rapaz, eu não entendi, o Senhor morreu na cruz, mas Ele não ia reinar, a gente não ia reinar com Ele, o que está acontecendo? Como é que você estaria? Tem gente que usa lentes das circunstâncias, sabe essas pessoas que usam lentes das circunstâncias? Funciona assim, ó. Aquelas pessoas que leem a vida delas pelas circunstâncias que acontecem com ela. Na igreja tem muito, sim. O negócio está ruim, o que é que acontece? Desaparece. Não é verdade? O negócio apertou em casa, está ruim na família, doença. São pessoas que usam lentes, ó, das circunstâncias. Ela desaparece da igreja, aparece meses depois, quando o negócio abaixa, ela aparece de novo na igreja. Nem, irmão, você está vivo ainda? Estou vivo, irmão, que tem umas dificuldades. Irmão, mas o caminho não era o contrário, né? As dificuldades não deveriam fazer a irmã se aproximar mais do Senhor, temer mais ao Senhor, com a igreja do Senhor, orar junto com o Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Mas não, é o contrário, né? Desaparece da igreja. São pessoas que usam lentes das circunstâncias. Elas estão bem enquanto as circunstâncias estão boas. Quando está ruim o negócio, ó, desaparece. Tem pessoas que usam as lentes materiais da vida. São aquelas que buscam as realizações, né? Ela vive em busca de trabalho, ganhos, ou seja, ela vive em busca da materialização das coisas, ou seja, tem pessoas que vivem desse jeito, são escravas de si mesmas. Elas vivem para realizações que elas mesmas acham que são importantes para elas mesmas. E a vida dela é um ciclo sem fim. Ela vive buscando coisas, parece que ela nunca encontra nada que busca, ela está sempre atrás de alguma coisa, de grandes realizações. Não, agora precisa sonhar outra coisa. Não, comprei minha casa, agora tem que sonhar outra coisa. E não para nunca, sabe? São pessoas que usam as lentes materiais da vida. A vida para ela gira em torno das realizações materiais. Quais são as lentes que você usa para viver uma vida de comunhão com o Senhor? São perguntas importantes que nós não podemos deixar de enxergar. Segundo efeito de corações ardentes. Reverendo Ageu Magalhães, quando está expondo esse texto, ele cita isso com muita aplicação. Ele diz algo fantástico. Vá para o verso 27 primeiro. Diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, quando os discípulos disseram, tu não está sabendo o que está acontecendo não em Nazaré, em Jerusalém? Jesus começa a caminhar com os discípulos.
Eles estão a caminho de Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Era uma caminhada de 11 quilômetros, irmãos. 11 quilômetros, para quem caminha, sabe que é longe, né? Dá quanto tempo aí para os atletas? Pastor Romildo é um atleta, você sabe isso. 4h30 da manhã, esse irmão está na... Ó, mantendo, você já viu o tamanho da moto, né? O peso da moto. Para aguentar aquela moto, meu filho, tem que malhar. É ou não é? 11 quilômetros. Quem é atleta? 11 quilômetros faz em quanto tempo? 2 horas? Eu faço não, irmão. Eu faço em 4. 2 horas eu não faço não. 11 quilômetros, veja, de caminhada. Jesus, o texto não diz em que momento da caminhada Jesus se aproxima dele. Se se aproxima no 2º quilômetro, se aproxima no 10º quilômetro, se só caminha com ele. O texto não diz. Mas pelo discorrer da conversa, parece que a conversa vem, né? Ela vem se desenrolando. Então nós imaginamos que Jesus se aproxima dele desde o início dessa caminhada. É o que nos faz entender o texto. E aí Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus. Jesus pergunta sobre o que eles estão conversando. E eles dizem assim, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Mataram Jesus, filho de José e Maria, o mestre. Mataram ele na cruz do Calvário agora. E agora? Aí Jesus pergunta, ele fez assim. E Jesus responde, né? Eles, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Antes desse verso 28, acontece um outro momento do diálogo. Qual é o diálogo? Quando Jesus pergunta o que é que eles estão conversando, eles contam a história. E aí Jesus repreende eles. No verso que nós lemos anteriormente, lá no verso 25, Jesus repreende eles, dizendo, nécios e tardos de coração. Ele diz, você não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus. Aí Jesus volta para eles assim, mas não era para matar não? Se fosse dizer em outras palavras. Mas não era para matar não? Eu venho dizendo isso há 3 anos para vocês, que era necessário morrer, para preparar um lugar para vocês, para onde eu vou. Ou seja, eu venho ensinando há 3 anos, não era para matar não, não era para morrer não. Aí Jesus repreende ele, porque parecia que Jesus estava ensinando de novo, pela primeira vez. Aí Jesus repreende, vocês são nécios e tardos de coração. Faz 3 anos que eu estou ensinando um negócio, e vocês estão falando como se fosse uma novidade. Era necessário que o Filho de Deus morresse. Aí lá no verso 27, Jesus começa a dar uma aula de novo para eles de escola dominical. Aí quem gosta da escola dominical? Jesus dá uma aula de escola dominical para eles. Uma aula de cristologia fantástica. Jesus abre o texto de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, e começa a mostrar os textos que apontava para ele como Messias. Diz assim, senta aqui que eu vou ter que ensinar tudo de novo. Aí Jesus pega os profetas, ou seja, os textos escritos pelos profetas menores e maiores, e começa a mostrar para eles as profecias messiânicas, dizendo assim, olha, era necessário que o filho morresse. E Jesus começa a citar os textos. E Jesus começa a dar uma aula de escola dominical de novo para aqueles 2 discípulos. Resultado, os discípulos gostam tanto que quando eles chegam em Emaús, a dizer, não vai não, fica mais um pouquinho com a gente, né? Fica só mais um pouquinho, o negócio está bom aqui, né? Não vai não. Verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar. Verso 29, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e já declina. E entrou para ficar com eles. Agora vai para o verso 32. E disseram um ao outro. O que é que acontece quando eles entram na casa? Jesus vai partir o pão para orar. Vai orar com eles e vai partir o pão. Aqui provavelmente é dar graças mesmo, tá? O texto não faz entender que Jesus iria ceiar com ele. Eles iam dar graças. Jesus, ao partir o pão, acontece algo fantástico. Verso 32. Ou melhor, verso 30. O que é que acontece? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo o partido, lhes deu. Verso 31. Então, o que é que acontece? Se lhe abriram os olhos. Verso 32, os olhos são abertos. Aí o verso 32 vai dizer o que é que aconteceu com eles, quando eles estavam ouvindo Jesus ensinar as Escrituras. Olha o verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os olhos deles foram abertos no verso 31. Eles reconheceram Jesus. Só que do verso 31 para o verso 32, acontece algo milagroso. Jesus desaparece da frente deles. Acontece ali
algo fantástico. Jesus desapareceu. Eles reconhecem Cristo e imediatamente Cristo desaparece da presença deles. E aí eles conversam entre si, dizendo: rapaz, era o Senhor que estava aqui com a gente, como é que a gente não viu, homem? Esse rapaz faz todo sentido. Veja, a gente veio conversando com ele, parece que o nosso coração ardia, né? Ele falava, ensinava, nosso coração flamejava. A gente sentia como se estivesse aprendendo do começo, tudo de novo. Irmãos, aqui está um efeito fantástico das Escrituras na vida daqueles que temem ao Senhor. E ele pode ser percebido pela vida desses dois discípulos, mas ele pode ser percebido também através de uma pergunta. Sabe o que é? Pelo que você tem buscado? O que faz arder o seu coração? Veja que pergunta importante. O que faz arder o seu coração? Nos nossos dias tem muitas coisas que faz arder o coração de muitas pessoas. Tem pessoas, você deve conhecer um grupo de pessoas que gostam de viver saindo por aí declarando, eu declaro, declaro de novo, declaro mais uma vez, volta atrás, declaro quantas vezes foi, volta atrás 15 vezes. Você conhece esse tipo de pessoas? Pessoas que estão em busca de bênçãos, de vitórias, de culto disso, culto daquilo, culto da mão ungida, culto da água simbolizada, culto da unção do óleo de Jerusalém, lá do não sei. Conhece esse tipo de pessoa? Pronto. O que é que tem feito arder o coração da igreja de Cristo? Já parou para pensar? A Bíblia diz que quando Cristo voltar, o único que vai separar joio de trigo é Ele. Porque tem tantos joio, irmãos, dentro do trigo, misturado com trigo. Tem tanta igreja vivendo com seus corações ardentes em busca de materialização das bênçãos de Deus. Em busca de unção disso, culto disso, vitória daquilo. As pessoas não amam mais as Escrituras Sagradas. As pessoas amam aquilo que Deus pode dar a elas. E elas só o buscam se isso for um objeto de barganha. As igrejas crescem no nosso meio sem parar. Antes fosse pela missão de Deus. Veja, seria uma alegria para nós. A gente estaria dando um culto de glória a Deus aqui, se as igrejas continuassem crescendo. Não sei se você passa em cada rua, tem 15, 20, 25, 30 igrejas. Irmãos, isso seria motivo de muita gratidão a Deus. Somente se a causa da existência dessas igrejas fosse a causa da única possibilidade que uma igreja deve ser plantada. Evangelho, mas não é. Basta você entrar e passar 20 minutos sentado, você vai descobrir logo que não é. Você consegue perceber pelo que se diz, pelo que se canta, pelo que se ora. Você descobre que Cristo é só um coadjuvante daquela igreja. Passa desapercebido. É tudo bênção daquilo, é vitória disso, vitória daquilo. Não é igreja. Não é igreja. Pelo que tem ardido os nossos corações? É pelo triunfalismo? Nossos corações ardem. Você estaria cultuando a Deus. Veja, irmãos, eu vou falar de algo delicado aqui. Com todo respeito ao conselho da igreja, vou falar de algo delicado aqui. Delicado porque eu sei que vai envolver muitos irmãos aqui presentes. No início desse ano, foi no início desse ano que teve aquela chuvarada aqui. Foi na metade do ano. Aquela chuvarada que alagou isso aqui tudo. Foi ano passado, não foi? Ano passado. Eu sei que muitos irmãos aqui devem ter perdido os seus bens. Muitos irmãos, famílias de irmãos perderam seus bens. Pessoas tiveram prejuízos altíssimos aqui. Mas você já imaginou que aquela situação deve nos fazer uma pergunta muito importante? Tem uma pergunta que a gente precisa fazer para aquela situação que aconteceu aqui o ano passado. Eu também tenho família morando aqui, irmãos. A gente também ficou muito preocupado. E eu sei que é um assunto delicado porque muitos irmãos aqui ainda estão colhendo isso. Muitos irmãos ainda estão lidando com essas dores perdidas daquela chuvarada e enchentes do ano passado aqui. Mas tem uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Sabe qual é a pergunta que nós não podemos deixar de fazer? E se a igreja tivesse sido alagada e perdido tudo? Você continuaria cultuando ao Senhor só com as cadeirinhas de plástico aqui? Se os ar-condicionados não estivessem funcionando,
se as salas estivessem impróprias, se tivesse derrubado, tivesse só os escombros, e o pastor Romildo, junto com você, dissesse assim: irmãos, o culto hoje vai ser na praça, cada um traga uma cadeirinha de casa, porque a gente vai ouvir as escrituras, vamos ouvir. Ah, não, mas não tem sala, pastor, mas vai ser calor. Os meninos, o que a gente vai fazer com os meninos? É só a escritura mesmo? Já parou para pensar nisso? É só a escritura mesmo, que é a nossa única regra de fé e prática? E se nós não tivéssemos nada disso aqui? Veja, tudo isso aqui é uma bênção, não é não? Veja essa igreja, quantos anos para o Senhor abençoar, poder ter todo esse conforto, você poder estar cultuando com o ar-condicionado ligado, você poder ter salas para as nossas crianças, você poder ter instrumentos conectados a som, você poder ouvir bem, você poder sentar confortavelmente, você poder transmitir para pessoas que estão incapacitadas de estarem aqui conosco. Já parou para pensar? O reverendo Ageu Magalhães conta uma história muito interessante da vida dele, que ele diz assim, ele foi criado, parece que foi no interior do Ceará. Ele disse que era uma igreja no sítio. Ele disse que as pessoas da igreja dele caminhavam 2 horas para a escola bíblica dominical. 2 horas de caminhada. Irmãos, 2 horas de caminhada para vir para a escola bíblica dominical. Sabe o que é isso? Sola escritura. Já parou para pensar nisso? Se não tivesse nada aqui, você continuaria cultuando ao Senhor? Se tivesse acontecido alguma coisa com o templo, graças a Deus o Senhor pôde preservar esse ambiente. Mas se não tivesse nada em pé, e se o conselho dissesse: não, o culto vai ser na praça, mas não tem conforto, as cadeiras não são tão boas, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática mesmo? Já parou para pensar que tem perguntas que a gente precisa fazer? Essas perguntas precisam ser feitas quando você está cansado, quando você no domingo acorda meio indisposto, assim: não, hoje eu acho que eu não vou. É só a escritura mesmo a sua única regra de fé e prática? É as escrituras que faz arder o seu coração? Ou tem tantas outras coisas que faz arder e que esfria ao mesmo tempo? Como é que seu coração reage? A escritura sagrada é aquilo que faz. Esses discípulos estavam reconhecendo, quando Cristo lhes ensinava, aquilo fazia arder os seus corações. E veja, e tendo tudo isso aqui é muito gostoso, mas se não tiver nada disso aqui, é só as escrituras que interessam e que importa. Só precisa de um púlpito, de uma Bíblia aberta, de homens para governar e de homens para ensinar. Só precisa disso. Isso aqui, ó, é tudo secundário, não precisa de nada disso aqui. Isso aqui é só benefícios, bênçãos de Deus que nós agradecemos. Mas se não tivesse nada disso aqui, e se essa igreja fosse no sítio? É para eu pensar. Você continuaria com o mesmo desejo de vir para a escola dominical e vir para o culto à noite? Você viria alegre, feliz? Ou você começaria a pensar nas dificuldades que você tem para vir? Não, mas está muito sol, né? 10 minutos de caminhada daqui para ali, né? Muito sol. Tem carro, tem até carro na garagem, né? Tem carro, vem de ar-condicionado, mas hoje eu estou tão indisposto. Dá para eu pensar nisso? Se eu faltar um culto, eu vou 3, né, no mês, por que tem um culto? É só a escritura. Eu queria terminar com o último efeito. O que é que acontece conosco quando só a escritura é a nossa única regra de fé e prática? Ela move nossos corações. Move nossos corações. Aqueles discípulos lá no verso 13, no início, eles estavam a caminho de 20 estados. Eu já disse aqui, era 11 quilômetros. Agora vai para o verso 33, o último verso. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Eles não se incomodaram com a noite, irmãos. Eles já tinham caminhado 11 quilômetros. Já havia anoitecido. E naquela época, irmãos, anoitecer não se faz viagens. Naquela época não existia iluminação pública. Naquela época, os animais da cidade, naquela região, costumavam caçar à noite. Então, só corajosos ou desavisados, ou aqueles que iam em grandes caravanas, faziam viagens noturnas. E os salteadores atacavam à noite. As pessoas ficavam
nos escombros dos caminhos para atacar os viajantes que passavam. Então ninguém viajava à noite, só um desavisado ou só alguém que se resguardava bastante para fazer uma viagem pelo menos um pouco segura à noite. O dia já estava caindo. Os discípulos dizem a Jesus: fica conosco, a noite já chega. Mas quando eles reconhecem que Cristo está com eles, eles não se preocupam com 11 quilômetros de caminhada. Eles não se preocupam com a noite. Você pode pensar, mas pastor, aqui eles estão tentando a Deus, né? De fato e de direito. Mas aqui é um princípio muito importante. O desejo do coração deles é comunicar para os seus irmãos que Cristo caminhava com eles. E aqui está um efeito importantíssimo da vida da igreja, quando a Escritura é a única regra de fé e prática. Deve haver um desejo no nosso coração, irmãos. Precisa haver um desejo nos nossos corações daquilo que acontece aqui ser pregado no quintal da sua casa. Daquilo que é anunciado aqui ser anunciado no momento de almoço do seu trabalho. Esse desejo precisa existir, porque esse é o efeito que o Sol da Escritura causa naqueles que amam o Senhor. Quando você conhece ao Senhor por meio das Escrituras, esse desejo, ele fica ali, rondando nossa alma, nosso coração. A gente fica tentando procurar oportunidades para dividir com as pessoas que nós amamos a necessidade que eles possuem de Cristo. E esse é um efeito, irmãos, que nós repetimos todos os anos e falamos, e nunca deixaremos de anunciar e de falar. E de encontrar regozijo de novo, porque veja, eu sei que é verdade que a gente se desanima. Sabe aquela pessoa que a gente tem, que a gente fala, ora tanto, Senhor, ainda não chegou a hora, meu filho, Senhor, meu marido, minha esposa, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô, meus netos, Senhor, eles estão vivendo nas trevas, Senhor, como o Senhor sabe que nós temos orado para que o Senhor faça eles nascerem de novo. Eu sei que isso desanima os nossos corações no decorrer do tempo. Eu sei que a gente sofre porque a gente não vê os resultados das nossas orações sendo atendidas, porque nós somos frágeis mesmos. Nós temos um pouco de Tomé, nós queremos ver para poder se regozijar. Eu sei que a gente fica desanimado com o passar dos anos por não ver o Senhor respondendo às nossas orações, não enxugando as lágrimas dos nossos olhos à noite quando nós choramos pelos nossos que nós amamos. Eu sei que isso é verdade. Mas o Sol da Escritura nos lembra um princípio fundamental. Nós somos o povo que é chamado para viver sem ver, para anunciar sem presenciar o resultado. E se ainda não estivermos aqui para presenciar e para ver, iremos morrer crendo como se estivéssemos vendo, crendo como se fosse real diante dos nossos olhos. Nós somos um povo que fomos chamados pela fé para viver aquilo que o Senhor nos prometeu. E por causa da fé, nós podemos viver os nossos dias, meses e anos sem ver, mas vivendo como se estivesse vendo, se regozijando como se já fosse real ao nosso lado, dizendo: Senhor, eu ainda não vejo, ainda sofro as consequências, mas o meu coração descansa na certeza de que um dia o Senhor fará o que o Império Romano tentou fazer e não fez. Senhor, me dá graça para poder continuar anunciando aos meus filhos. Senhor, me dá graça, me dá ânimo para poder continuar orando e dizendo a eles que eles precisam de Cristo, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, que eles precisam da graça salvadora. Porque se existe um único meio pelo qual a fé pode ser plantada no coração daqueles que ainda não veem, porque seus olhos estão embaçados. A fé pode ser plantada no coração daqueles que seus corações estão frios, entristecidos e desacreditados. As Escrituras dizem qual é. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, continue anunciando. Não desanimem, preguem sem cessar. Tenham sabedoria. Peça a Deus sabedoria para anunciar no momento oportuno, na ocasião até inoportuna, mas com muita graça, com verdade e em amor, mas não deixe de dizer àqueles seus que ainda estão nas trevas, que a luz é tão maravilhosa,
que aquele que caminha conosco é tão maravilhoso, que quando Ele está conosco, é impossível não ser percebido. Isso causa transformação de dentro para fora, de que eles podem encontrar consolo para as diversidades e para os sofrimentos da vida em Cristo. Não deixe de orar e de anunciar. Esses são os efeitos que o sol da Escritura causa em nossas vidas, irmãos. Nós estamos no meio de uma reforma protestante. A nossa fé, ela é antiga, mas ela tem impactos hoje. Ela é tão contemporânea como se ela fosse nova. É por isso que a gente fala, e parece que é novidade aos nossos ouvidos. Mas é porque essa é a beleza. A nossa fé é antiga, a nossa tradição é antiga, mas a nossa fé é contemporânea. Ela é tão atual como a manchete do dia seguinte. A necessidade que ela apresenta é tão real que ela dorme com você em casa, come com você em casa, sai com você para passear no shopping. Você compra até roupa para ela. Essa fé está lá. Aquelas pessoas elas precisam ouvir isso. Então ore, não deixe de orar. Anuncie, não deixe de anunciar. Se envolva com a igreja de Jesus Cristo, para que ela continue anunciando por meio das atividades locais, dos ministérios, da sua vida, que somente Cristo, somente Ele, por meio das Escrituras Sagradas. Amém?